Boa noite, amada igreja. Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. E o desejo do meu coração é que essa palavra encontre você na presença de Deus, sua família cheia de paz, sua casa cheia de alegria e harmonia em nome de Jesus. Eu quero falar de um tema muito importante para a vida nossa, cristão, que é sobre a intercessão. E o texto que eu vou usar nessa noite é o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos destacar o final desse texto bíblico: e perseverem na oração por todos os santos. Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, aos Efésios, e sabemos também que Paulo era um doutor da lei. Na sua época, um homem muito estudado, falava várias línguas. E Paulo, ele está falando de um assunto muito importante, mas ao mesmo tempo, creio eu, que desconhecido para a sua época, e que os cristãos hoje, neopentecostais, chamam de batalha espiritual. Então nós temos a igreja pentecostal, que vem a Assembleia de Deus, congregação cristã, e enfim. E nós temos os neopentecostais, que é então a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo. Então são os novos pentecostais. E eles chamam isso que Paulo estava abordando de batalha espiritual. A partir do versículo 10 de Efésios 6, Paulo então destaca as partes da armadura que a igreja deve usar para resistir às astutas ciladas do diabo. E no verso 18, Paulo, terminando ali o seu ensino, ele fala da importância da perseverança na oração por todos os santos, ou seja, o quanto é importante nós orarmos por toda a igreja, por todos os nossos irmãos e irmãs. E trazendo para o nosso contexto da nossa igreja evangélica Filhos da Luz, neste ano de 2021, o Ministério de Intercessão adotou colocar no grupo de WhatsApp da igreja a lista com as orações, com os nomes das pessoas e as intenções de oração. E quando eu lido com os irmãos na igreja, eu percebo que a lista para alguns passa desapercebida, né? Então, alguns da igreja nem sabem o nome de quem lá está e qual que é o motivo da oração. Então, isso me leva a crer que a lista não está sendo lida e muito menos orada. Por isso que Deus então me impulsionou a falar um pouquinho de intercessão nesta noite. Eu quero então destacar a importância da intercessão em favor do nosso próximo. Então, a primeira importância é que as orações de intercessão enfraquecem os ataques do diabo. Quanto mais oração chega diante de Deus, menos força o inimigo tem para agir contra a vida dos nossos irmãos. Então, quando a igreja pega um motivo, uma causa, um irmão que precisa de algo, uma enfermidade, ou uma causa na justiça, seja lá o seu pedido, quanto mais irmãos orando em favor desse irmão, sem dúvida alguma, o inimigo vai perdendo a força. Ele tem que sair com a sua retaliação, com a sua tribulação, com a sua enfermidade. Isso é bíblico, né? A palavra diz que o Senhor Jesus entrou na sinagoga e havia uma mulher encurvada há 18 anos, uma filha de Abraão. E Jesus então, ele liberta aquela mulher daquela prisão do inimigo. As orações de intercessão em favor dos nossos irmãos, ela enfraquece e também ela liberta ali os nossos irmãos dos ataques do inimigo.
Uma segunda importância da intercessão é que a intercessão tem grande efeito no mundo espiritual e no mundo físico. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele afirma ali na sua carta que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Ele está dizendo a respeito dos enfermos, mas logo na sequência ele fala do profeta Elias, que era um homem sujeito às paixões mundanas como nós, e Elias orou e parou de chover por 3 anos e meio. Elias orou novamente e veio a chuva sobre Israel, sobre o reino de Acabe. Então, a nossa oração, ela tem valor, ela tem força no reino físico e no reino espiritual. A igreja de Atos também estava orando continuamente por Pedro, que estava preso. E a Bíblia diz então que Deus enviou um anjo até aquela prisão e as cadeias que estavam segurando Pedro caíram por terra e Pedro foi liberto. Então, uma grande importância, uma segunda importância é que a intercessão, ela tem efeito no mundo físico e no mundo espiritual. Então, se nós queremos ver algum irmão ou alguém liberto das drogas, da prostituição, do roubo, de qualquer tipo de pecado, um dos meios de quebrar essas prisões são as nossas orações de intercessão. E para concluir, uma terceira importância da intercessão é que a nossa vida sempre será uma plantação. Ou seja, aquilo que nós plantamos é aquilo que nós iremos colher. Se eu sou um intercessor, em meio às lutas e tribulações dos meus irmãos, quando eu estiver passando por alguma luta também, alguma tribulação, enfermidade, Deus sempre levantará alguém para interceder por mim. Às vezes a gente fica assim, mas ninguém ora por mim. Mas e quando você está bem, você orou por alguém? Então, nós precisamos entender isso. Então, quando eu não sou um intercessor, nos meus momentos de luta, normalmente eu passo sozinho. Eu me sinto sozinho. E os momentos de luta vêm para todos nós, porque o inimigo fica esperando uma oportunidade para nos atacar. Então, a oração de intercessão é muito importante nós plantarmos, porque certamente nós iremos colher para a glória do nome de Jesus. Talvez você esteja pensando na sua casa, pastor, mas aquela lista é muito grande. Tem pessoas que eu nem conheço. Tudo bem, você não precisa conhecer. Nós só precisamos mencionar o nome e o motivo que está listado ali na lista de intercessão e de oração. Paulo, quando ele ministra ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens e mulheres nessa terra. Então, Paulo está dizendo que é para nós orarmos não só pela igreja, por aqueles que nós conhecemos, mas por todos os homens e mulheres. O ministério de intercessão não é só das pessoas que foram consagradas esse ano para isso, mas o ministério de intercessão é para toda a igreja. Eu quero então que você guarde isso no seu coração. Efésios 6, 18b. Igreja, perseverem na oração por todos os santos e também por todos os homens e mulheres dessa terra. Eu creio assim que se nós pegarmos essa palavra para o nosso coração, se nós vivermos por essa palavra, nossa igreja será uma igreja forte. Ninguém resistirá àquilo que nós dissermos, àquilo que nós orarmos, àquilo que nós pregarmos, àquilo que nós profetizarmos, porque nós seremos uma igreja de oração e de intercessão. E tudo aquilo que vier às nossas mãos, com certeza nós seremos vitoriosos. Então, guarde isso no seu coração. A importância da intercessão. Primeiro, enfraquece os ataques do inimigo. Segundo, tem força, efeito no mundo físico e no mundo espiritual. E terceiro, a nossa vida é uma plantação.
Conforme eu planto intercessão, eu também colho intercessão. Pai, nós queremos nesse momento apresentar aquela lista de oração. Há muitos pedidos ali, Pai, por libertação, por cura de Covid, por cura, ó Deus, de câncer. Senhor, a libertação de droga, de prostituição, a lista é enorme. O Senhor conhece cada nome, o Senhor conhece cada motivo. E nessa noite, ó Deus, nós colocamos essa lista diante do Teu altar de graça. Clamamos por Tua intervenção. Clamamos por Teu milagre. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor envie um anjo para cada pessoa e cada motivo. Que o Senhor dê vitória para o Teu povo em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus, nos faça uma igreja que intercede em todo o tempo. É a nossa oração e o nosso pedido em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus sonhos e seus projetos. Em o nome de Jesus. Amém.